This call is now being recorded. Bruno já respondeu. O pessoal tá conseguindo entrar no link? Tá? Estão respondendo? Não, hoje não tem joguinho não, Bruno. Vai ficar para a próxima joguinho. O joguinho que teve foi na sala de aula presencial essa semana. Mas aí não tem como fazer com vocês aqui, infelizmente. Pronto, Luísa respondeu já também. Dá uns minutinhos só para ver se mais alguém responde. E aí a gente continua. Nívia respondeu também. Eduarda. Raíza também. Jana acabou de responder. Tem quantas pessoas hoje por aqui? 7, 8. Fernanda. Pronto, acho que todo mundo respondeu, né? Deixa eu colocar aqui para apresentar para vocês.
Entrou mais uma pessoa. Cadê aqui? José Gabriel. Boa tarde, Gabriel. A gente está com uma atividade em andamento. Gabriel, você que acabou de chegar. Tem mais gente. Espera um pouquinho. Boa tarde, Vanessa. Vanessa e Gabriel que acabaram de chegar. A gente está com uma atividade agora, nesse link aqui, do Nearpod. Vocês clicam nele, aí vai ter lá o espaço para vocês colocarem nome, aí vocês colocam o nome completo, coloquem a turma de vocês também, certo? Que aí conta como chamada e tem uma perguntinha para responder lá, certo? Então entrem aí, pelo menos para eu deixar registrado, né, que vocês participaram. Se vocês não conseguirem, vocês me avisam aqui, tá? Eu vou ter que continuar aqui. Bom, algumas pessoas responderam 12, outras pessoas responderam 4 e a gente respondeu 24 também. Então, vamos analisar aqui como é a solução para esse probleminha. Vejam só. Fala o seguinte: Joana possui 4 quadros diferentes para colocar nas paredes de sua casa. Ela decidiu que 2 serão colocados em sequência, um ao lado do outro, em seu quarto, cada um de um lado da televisão. De quantas formas ela pode escolher e posicionar os 2 quadros dentre os 4 que possui? Então, ela tem 4 quadros e quer escolher 2 para colocar em ordem, né, um de um lado da televisão e outro do outro lado da televisão. Então, ela tem 4 quadros e quer escolher 2 para colocar em ordem. Então, de quantas formas a gente pode fazer isso? Eu montei aqui um esqueminha bem simples, só para a gente relembrar aqui, usando o diagrama de árvore, de possibilidades, né? A gente pode montar aqui, por exemplo, digamos que é o primeiro quadro que ela vai escolher, ela tem como opção o quadro A, o quadro B, o quadro C e o quadro D. Então, ela tem 4 opções para escolher o primeiro quadro que ela vai utilizar, digamos, do lado esquerdo da televisão. E para o quadro do lado direito da televisão, né, o segundo quadro que ela vai escolher, ela não vai ter mais as 4 possibilidades, porque ela já escolheu um dos quadros, né, digamos aqui, ela escolheu o quadro A. Para o próximo quadro que ela vai escolher, sobra como opção o quadro B, C ou D, e assim sucessivamente em cada uma das outras possibilidades, né? Então, digamos que se ela escolher o quadro B, ela vai ter como opção para o segundo quadro o A, o C ou o D. Se ela escolher o C, vai poder escolher como segundo o A, o B e o D, e assim por diante. Totalizando, então, justamente o que acho que a maioria respondeu, né, lá no Nearpod, 12 formas de colocar esses quadros em sequência, certo? Então, um problema um tanto diferente, acho que boa parte acho que conseguiu, né, entender, identificar e resolver o problema, né, conseguiram associar aí e encontrar uma forma de responder. Então, vamos continuar aqui e vamos ver mais alguns exemplos nesse estilo que a gente vem trabalhando com esse problema dos quadros. É um problema aqui diferente, mas similar. Vejam o seguinte, eu tenho um baralho tradicional de cartas que possui 52 cartas. Né? Qualquer baralho tradicional ele tem 52 cartas. Não sei se vocês conhecem. Digamos que Thaís, Nívia, Cleiton e Bruno decidiram jogar burro. É um joguinho de cartas de baralho, chamado burro. Não sei se vocês conhecem também. Onde cada um inicia puxando do baralho 3 cartas. Então, o baralho fica lá sobre a mesa e cada pessoa puxa 3 cartas para poder jogar. Thaís, que começa puxando suas 3 cartas,
de quantas formas diferentes podem vir essas cartas. Então, tá lá o baralho com 52 cartas sobre a mesa e Thaís vai puxar 3. Pergunta-se de quantas formas diferentes podem vir essas cartas na medida em que Thaís vai puxando essas suas 3 cartas. Então, basta a gente observar a quantidade de opções que existem à medida que Thaís vai puxar cada carta. Então, se ela tem 3 cartas para puxar, digamos que a primeira carta que ela vai puxar, como o baralho está completo ali em cima, ela pode puxar qualquer uma das 52 cartas. Então, ela vai ter 52 opções para a primeira carta que ela vai puxar. Na segunda carta, como ela já puxou uma, só sobraram 51 cartas para ela puxar. E na terceira, só sobraram 50. Então, usando o princípio multiplicativo, da contagem, é só a gente multiplicar 52 vezes 51 vezes 50, que dá aí 132.600 possibilidades de resultados dessas 3 cartas que ela vai puxar. Uma outra situação, digamos que Thaís, Nívia e Cleiton já retiraram suas 3 cartas cada. Então, de quantas formas Bruno poderá retirar as suas cartas? Então, observem que aqui Thaís já puxou, Nívia já puxou e Cleiton já puxou. Se cada um puxou 3 cartas, então do baralho já saiu 9 cartas, não é isso? Então, das 52 cartas que tinha, já saíram 9, fica então 43 cartas para a primeira carta que Bruno vai puxar. Como ele vai ter puxado uma, para a próxima só sobra 42, para a próxima só sobra 41. Usando novamente o princípio multiplicativo, multiplicando essas quantidades, temos aí 74.046 formas de Bruno puxar suas 3 cartas. Então, não sei se vocês conseguiram notar a semelhança, tanto no problema dos quadros como nesse das cartas, que é um pouco diferente do que a gente vinha trabalhando até agora com permutações, por exemplo. Então, a gente está falando agora não mais de permutações, nós estamos falando agora de arranjos, que é um tanto similar às permutações. O que é que muda? O que muda é que nas permutações nós temos uma quantidade de elementos para organizar, mudar de ordem, e nós pegamos todos e colocamos todos em ordem. No caso dos arranjos, não. Nós temos uma quantidade, mas não usamos todos. Usamos apenas alguns. Então, por exemplo, um exemplo de permutação, naquele problema dos quadros. Se a moça tem 4 quadros e vai colocar os 4 em sequência na parede, ela tem 4 e vai colocar os 4 em sequência. Então, é uma permutação, porque ela vai usar todos os objetos que ela tem para colocar em ordem. No caso de arranjo, que foi como a gente viu, ela tinha 4 quadros, mas escolheu só usar 2. Então, ela tinha 4, mas só usou 2. Mesma coisa com o problema das cartas, do slide anterior. Tinha muitas cartas, mas não escolhemos todas. Pegamos apenas algumas. Então, arranjo vai ser sempre esse tipo de situação, em que você tem uma determinada quantidade de elementos, mas não vai organizar todos, não vai pegar todos, não vai colocar todos em sequência, você vai pegar apenas alguns daquele total. Então, um outro exemplo, para vocês ir assimilando agora que a gente já tem essa definição. Numa turma do 2º ano, será realizada uma votação para definir o representante e o vice-representante. 6 alunos candidataram-se a ocupar esses cargos: Vanessa, Jeane, Eduarda, Pedro, Gildarque e Gabriel. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação se apenas as meninas têm interesse em ocupar o cargo de representante? Então, é uma situação de arranjo, porque vejam que nós temos 6 pessoas
para ocupar 2 cargos. Então, são 6 pessoas para ocupar o cargo de representante ou de vice-representante. Então, é arranjo. Você tem uma determinada quantidade de elementos, nesse caso, os alunos, as pessoas, para ocupar 2 cargos, para ocupar 2 posições. Então, é arranjo. Como é que a gente resolve isso? A gente analisa as possibilidades para cada posição. Então, a gente tem o cargo de representante e tem o cargo de vice-representante, 2 cargos para ocupar. Observem que, para o cargo de representante, nós temos uma restrição, porque só as meninas têm interesse de ser representante. Então, aqui, na quantidade de pessoas que podem ser representantes, não serão as 6 pessoas. Só serão as meninas, nesse caso, Vanessa, Jeane e Eduarda. Ou seja, só temos 3 opções para representante. E para o vice-representante, quantas pessoas temos? Aí vamos observar o seguinte, nós tínhamos 6 pessoas para esses cargos e já escolhemos o representante. À medida que a gente colocar aqui esse 3, nós estamos definindo as opções por representante. Então, o que acontece? Se já escolhemos quem é o representante dessas 3 pessoas, então, das 6 pessoas que tinham disponíveis, sobram apenas 5 para ocupar o cargo de vice. Das 3 pessoas, das 3 meninas, a gente vai escolher uma para ser representante. As outras 2 que sobram, junto com os outros meninos, formam as 5 pessoas que podem ocupar o cargo de vice. Então, é um problema de arranjo, porque a gente tem uma determinada quantidade de pessoas, mas não vai escolher todas, e é uma situação em que a gente tem uma restrição, que a gente tem uma determinada quantidade limitada de pessoas para um cargo e não para o outro. Então, é uma situação onde a gente tem que analisar justamente desta forma, analisar cada cargo, ou analisar cada posição. Quantas opções você tem nessa posição e quantas opções você tem nessa outra posição, certo? Nesse caso, tem 3 para representantes, 5 para o vice, temos aí 15 possibilidades de formar aí o representante e o vice-representante, considerando os candidatos nessa situação posta. Deu para entender aqui, gente? Qualquer coisa vocês comentem aí. Tá dando para acompanhar. Bom, vamos ver mais alguns exemplos. Então, digamos que eu tenho... É uma situação similar à dos anagramas, mas vamos utilizar números dessa vez, certo? Digamos que a gente queira formar números usando algarismos, e aí eu estou informando que eu quero utilizar os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho 6 algarismos, mas observe que eu só quero utilizar 4 algarismos no número que eu vou formar. Então, é uma situação de arranjo. Nós temos 6, mas só vamos usar 4. Então, nós temos aqui 4 posições para analisar. É só a gente ver quantas opções nós vamos ter para cada posição. Nesse caso, para a primeira posição, eu posso pegar qualquer um desses 6. Então, fica 6 na primeira posição. Como eu já escolhi um desses 6, e eu estou falando aqui que eu quero algarismos distintos, ou seja, eu quero algarismos diferentes, eu não posso repetir nessa segunda posição um algarismo que eu já utilizei anteriormente. Então, de 6 para o segundo só sobra 5. Novamente a mesma coisa, já escolhi outro, então aqui só sobra 4. E para o próximo só sobra 3. Tomem cuidado para não se confundir com permutação, porque permutação, como a gente usa todos, seria uma situação em que ficaria 6, 5, 4, 3, 2, 1. No arranjo, não. No arranjo, a gente só pega aqui essa quantidade de acordo com quantos elementos nós queremos utilizar. Se aqui nós só queremos utilizar 4 algarismos, então a gente vai só ocupar 4 espaços. A gente não vai ter que desenvolver até o 1. Então, fiquem atentos nisso.
né, nas posições que você tem para ocupar. Aqui agora é só multiplicar, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que dá, então, 360. Bom, mas digamos que eu tenho aí na letra B que quero formar números pares de 4 algarismos. Bom, novamente vamos ter 4 algarismos. O que é que muda? Muda que eu quero que os números formados sejam números pares. Aí vem a questão, o que é que define para mim que um número é par? Um número é um número par quando o último algarismo dele é um algarismo par. Então a gente vê que o número é par olhando para o último algarismo dele. Se esse último algarismo aqui for um algarismo par, então ele é um número par. Logo, para a gente calcular quantos números pares dá para a gente formar, é só a gente colocar aqui nessa última posição a quantidade de algarismos pares que nós temos disponível. No caso, nós podemos utilizar o algarismo 2, 4 ou 6, que são algarismos pares nessa posição. Quer dizer que aqui, para calcular, fazer essa conta, eu vou colocar o 2, o 4 ou 6? Não. Aqui nessa posição, eu tenho que colocar a quantidade de algarismos que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 3 algarismos. O 2, o 4 ou o 6. Eu tenho 3 opções. Tá? Então, lembrem sempre, você coloca a quantidade de opções que você tem. Nesse caso, como você tem 3 opções, coloca aqui o 3. Aí a gente retorna aqui para os outros. A gente já definiu o último, que era a restrição, que tinha que ser algarismo par, então a gente tem que olhar para ele primeiro. E aí a gente volta aqui para o começo. Ó. Quantos algarismos tem disponível para colocar nessa primeira posição? Tinha 6. Eu já escolhi o último. Desses 3 eu escolhi um. Então quer dizer que para começar aqui eu tenho 5 opções. Das 6 eu escolhi o último. Sobrou aqui 5. Então 5 para essa primeira, 4 para o segundo, 3 para o terceiro. Então, escolhemos a última posição, que era a restrição para ser par, e os 5 que sobraram, colocamos, né, a partir daqui. 5, 4, 3. Aí é só multiplicar. Né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 3, que dá 180. Deixa eu tomar uma água aqui. Vejam aí essa letra C. Ó. Eu quero números de 4 algarismos, de novo, distintos, né? Então, sem repetir algarismos, sendo o último algarismo o 6. Então, dessa vez, a minha restrição é que o último desses 4, o último tem que ser 6. Então, a gente tem que começar por ele. Já que eu estou dando uma restrição para ele, eu vou começar por ele aqui. Então, eu tenho que colocar na conta, como eu falei para vocês no último slide, eu tenho que colocar na conta a quantidade de opções que eu tenho. No caso, como eu quero que a minha última opção seja o 6, como eu quero que o último algarismo seja o 6, nós só temos ele como opção. Então, aqui na conta, nós não colocamos 6. Algumas pessoas se confundem e fazem isso. Coloca 6 aqui, mas não é para colocar o 6. Na conta, a gente coloca quantas opções nós temos, que nesse caso é só uma. Só temos o 6 como opção para essa última posição. Porque na questão está dizendo que quer que o último seja o 6. Então, você só tem uma opção. Então, se você já escolheu o último, para as outras posições, de novo, sobrou 5, né? Já que era 6 e você escolheu o último, sobrou 5, o próximo 4, o próximo 3. E aí é só multiplicar. Né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, que dá 60. Essa letra D é basicamente a mesma coisa daquela letra B, né? Só que agora, ao invés de pedir algarismos pares, eu estou pedindo algarismos números ímpares. Desculpa, algarismos não, números. Aí é a mesma situação, por quê? Se números pares são os números que terminam com algarismos pares, os números ímpares são números que terminam com algarismos ímpares.
Então, na última posição, coloca a quantidade de algarismos ímpares, que no caso também é 3, né? Tem o algarismo 1, o algarismo 3 e o algarismo 5. Então, também tem 3 opções. E aí, para as outras posições, novamente, sobra 5, 4 e 3. Só multiplicar tudo e dá, então, 180 possibilidades de números ímpares. Para terminar esses exemplos, e se eu perguntasse só quantos números de 4 algarismos dá para formar? Observem que aqui não tem a palavra distintos depois do algarismo. Então, se eu quiser formar números, sem que os algarismos sejam necessariamente diferentes, o que é que acontece? São 4 algarismos. Eu tenho 6 para usar. Então, na primeira posição, eu tenho 6 opções. Só que eu não quero que esses algarismos sejam distintos necessariamente. Então, para a próxima posição, não vai diminuir. Por quê? O mesmo que eu usei aqui, eu posso usar nessa segunda posição de novo. Então, se eu usei qualquer um dos 6 aqui, de novo na segunda posição, eu posso usar qualquer um dos 6. Na próxima posição, também vou poder usar qualquer um dos 6. E na última posição também vou poder usar qualquer um dos 6, já que não tem a palavra distinto, já que não está querendo dizer que eles sejam todos diferentes. Eles podem repetir. Aí fica a mesma quantidade em todas as posições. É só multiplicar 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, que dá 1.296. Bom, é isso. Agora temos atividade que eu vou enviar pelo Google Sala de Aula para vocês todos, certo? Tanto para quem está assistindo agora, tanto para quem vai assistir depois, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação para quem está assistindo online.